eu convidei eles para poder eles falarem um pouco do mestrado profissional, falarem do que é feito, o que a universidade tem, porque é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais o que é as áreas de pesquisas, quais são os trabalhos, né? Então, o professor Pascoal, eu vou falar o currículo dele. Ele, desde 95, envolve projetos de consultoria na transformação de processo de gestão de desempenho econômico-financeiro, tendo atuado por mais de 70 empresas de diversos portes e segmentos. Ele participou também de processos de reestruturações de empresa, avaliações, vendas, fusões e aquisições. Previamente atuou por 15 anos como gestor de empresa no segmento da construção pesada, à frente de projetos de infraestrutura em obras de grande porte em empresas públicas e privadas. Ele é doutor em controladoria e contabilidade pela FEA, que é a Faculdade da Universidade de São Paulo, mestre em ciências contábeis pela FECAP, especialista em finanças pela FIA e engenheiro mecânico pela FEA. Atualmente é coordenador e professor do programa de mestrado profissional e dos cursos de pós-graduação, graduação e educação executiva da Faculdade FIPECAF. Ligado à FEA USP e FIA, ele é ex-professor do MBI e pós-graduação da FAAP. Ele é autor e coautor de diversos artigos publicados em anais de congressos e periódicos científicos nacionais e internacionais. Então, professor, a palavra é sua e excelente apresentação. Excellent, Denise. You start, please. Tudo bem? Professor, o senhor está com o áudio fechado. Ah, ok. Desculpe. Agradeço. Me perdoem, eu não havia atentado que eu estava com o áudio desligado. Quero agradecer primeiramente a Denise pelo convite, pela oportunidade de participar desse fórum tão privilegiado e poder assistir à apresentação dela, que é decorrente da dissertação que ela desenvolveu enquanto estudava conosco. Estamos também em conjunto com a professora Fabiana Lopes, que foi a orientadora dela. Quero agradecer ao Mário pela oportunidade que nos dá de estarmos presentes e falar rapidamente a respeito do que é o nosso programa, né? Então, eu gostaria de colocar rapidamente alguns elementos da apresentação que eu trouxe do programa. O Mário vai apresentar para mim o slide. Mário, você está colocando a apresentação dele? Obrigado. Sim, tudo bem. Ainda não está aparecendo para mim. Ok, right now. Ok, go ahead. Não, eu acho que esse é da professora... Esse é da professora Fabiana, Mário. Fabiana, é o outro. Oh, excuse me. Excuse me. Esse é da professora Fabiana. Excuse me. Let me check. Which one? This or this? Qualquer um. Pode ser da esquerda, left. Ok. This? Sim. Ok. Right. Eu
só não estou conseguindo visualizar completamente, ele está parcial na tela. Ok. Okay, right now? Ok. Então, nós vamos Ready. falar rapidamente sobre alguns pontos associados ao mestrado profissional. Eu não sei se vocês conhecem essa modalidade de ensino, mas no Brasil nós temos esse mestrado, que é um curso stricto sensu, e tem por objetivo fazer um estudo aprofundado das áreas de conhecimento relacionadas ao programa, que são contabilidade, finanças e controladoria. Entretanto, nós fazemos isso dentro de um contexto profissional. Ou seja, o nosso programa ele é voltado para profissionais da área de conhecimento, das áreas de conhecimento do programa. Por favor, a próxima, next. A FIPECAF é uma fundação que foi criada há quase 50 anos por professores do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Atuária, Contabilidade da USP, e até hoje ela continua ligada a essa faculdade. Nós, professores, parte deles, inclusive todo o nosso conselho, né, faz parte da faculdade. Isso nos coloca em estrito alinhamento com aquilo que é pesquisado, que é estudado por essa faculdade, que tem um papel extremamente importante na formação do conhecimento e da cultura contábil no Brasil. Próximo, por favor. Os nomes aqui apresentados, como o professor Eliseu Martins, Sérgio Dícipos, Ariovaldo, Irã, e o nosso atual presidente, Wellington Rocha, mostram que são pessoas que efetivamente sempre estiveram à frente daquilo que há de mais inovador e mais relevante na formação do saber da área contábil no Brasil. Nós tivemos sempre o privilégio de contar com a presença deles. Infelizmente, o professor Irã Siqueira não está mais presente porque ele faleceu, mas os outros ainda continuam com muita proximidade com a fundação, trazendo esse saber, trazendo essa experiência. Muitos participaram e participam ainda de órgãos representativos do Brasil e do mundo na área contábil. Próximo, por favor. Mais um, por gentileza. Próximo. A FIPECAF ela é responsável por diversas publicações na área de contabilidade, na área de finanças, na área de atuária. Esse manual de contabilidade societária talvez seja o livro mais vendido na contabilidade do Brasil, e ele representa um esforço da FIPECAF em conjunto com os professores da FEA em atualizar constantemente todos os profissionais com aquilo que há de mais atual na área da contabilidade. Então, esse manual ele é conhecido como a Bíblia, né, da contabilidade no Brasil, né? Próximo, por favor. Entre outros aspectos, a faculdade FIPECAF, da qual faz parte o programa de mestrado, ela é ranqueada no Brasil como sendo uma faculdade de altíssima competência. O Ministério da Economia, o Ministério da Educação e da Cultura no Brasil, ele ranqueia as faculdades, e a FIPECAF ela tem nota 5, nota máxima na área de contabilidade no Brasil. Então, é um programa, faculdade é uma faculdade muito boa. Apesar do programa de mestrado ainda ser novo, está avançando, a faculdade já tem nota 5. Próximo, por favor.
A FIPECAF ela tem ligações com diversas instituições brasileiras e internacionais e a FIPECAF ela participa de várias organizações importantes, como é o caso da Comissão de Valores Mobiliários, do IASB. Ela também financia e suporta uma série de iniciativas, como é o caso de congressos, periódicos. Então, ela tem todo um propósito ligado a difundir, a gerar conhecimento e difundir conhecimento. Próximo, por favor. E a missão do mestrado profissional da FIPECAF é de contribuir com a formação de profissionais, mas que sejam líderes transformadores de seus contextos. E para isso, na realidade, ela se vale de todo um propósito de saber, de organização desse conhecimento, de dinâmicas, de metodologias ativas que atuam junto aos seus discentes no sentido de gerar e de proporcionar capacitação a cada um deles. Próximo, por gentileza. O processo de construção do perfil do nosso egresso leva em consideração que ele deve receber da nossa instituição elementos que proporcionam conhecimento, mas também atividades que promovam o ganho de habilidades e, sobretudo, valorizando o posicionamento da postura ética, que é um dos principais valores da nossa instituição. Entendemos que o profissional da área contábil ele precisa ser um profissional altamente ético. Próximo, por favor. O grande desafio de uma escola de negócios, assim nós podemos colocar a faculdade FIPECAF e o mestrado também, está em se caracterizar pela sua liderança de pensamento. A faculdade só será capaz de manter um programa de mestrado que influenciará líderes se o programa tiver liderança de pensamento. E a liderança de pensamento é resultado da difusão de conhecimento a partir do corpo docente, das parcerias que o programa, que a instituição tem com outras instituições relevantes do contexto brasileiro nas áreas de conhecimento e da própria história e propósito da Fundação FIPECAF. Então, nós trabalhamos nessas três dimensões no sentido de assegurar a liderança do pensamento. Próxima, por favor. Estamos acabando já. O propósito, em última instância, é contribuir para que os nossos egressos, os nossos alunos, como o caso da Denise, que agora vai apresentar o trabalho dela, ou mesmo do Adriano, que nos ouve, é que eles gerem impacto nos ambientes onde eles atuam. E, para isso, nós focamos em processos dentro da faculdade, dentro do programa de mestrado. Nós temos foco em negócios, ou seja, não adianta ensinar ou apresentar elementos que estejam desassociados da realidade onde as pessoas vivem. Nós temos foco na estratégia do programa, de forma a assegurar e atingir esses objetivos de forma longa, e na proposição de liderança, ou seja, se nós queremos formar líderes, nós temos que nos posicionar nessa visão de liderança. E é assim que pensamos em termos do nosso programa. Por fim. Muito obrigado, Dr. Russo. Agradeço muito a oportunidade e deixamos um espaço aberto. Temos um último slide que tem somente os meus dados para contato. Então, se vocês quiserem entrar em contato, essa apresentação ficará disponível. E vocês poderão falar diretamente comigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Dr. Russo. Eu agradeço muito a tua participação e a importância de falar sobre o mestrado profissional. E bem-vindo à comunidade Revenir. E espero que vocês possam participar mais vezes, né, estarem mais atuantes. Eu acho isso interessante, né, trazer a experiência profissional. Agora eu vou apresentar a professora Fabiana.
minha orientadora, e vou falar o currículo dela. Muito obrigada pela sua presença, professora. A professora Fabiana, ela é doutora em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e MBA em Gestão Atuarial e Financeira pela FIPECAF. Ela é graduada em Ciências Contábeis pela USP e graduação em Ciências Atuariais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, que é a PUC São Paulo. Ela é professora do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAF, é diretora de normas internacionais de contabilidade na ANEFAC e membro do CODIM, que é o Comitê de Orientação para a Divulgação de Informações ao Mercado, representando pela ANEFAC. Foi diretora do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, o IPREM. Então, professora, mostra um pouco da sua experiência, fala o que você mais conta de importante do mestrado profissional para todos eles que querem estudar, querem ter uma oportunidade que provavelmente nem conhece, né? E por isso, seja bem-vinda à comunidade Reveli. Muito obrigada, Denise, foi uma honra o convite. Muito obrigada, doutor Mário, pela possibilidade aí de participar aí nesse evento, acompanhando aí. Muito obrigada, a gente só tem a agradecer essa oportunidade desse bate-papo aqui nessa tarde, agradecer aí a presença de todos aí que estão nos acompanhando. Eu tive a oportunidade, a Denise foi uma excelente aluna lá do nosso programa, eu tive a satisfação de acompanhá-la lá na dissertação, que ela vai fazer aí brilhantemente aí a sua exposição, uma grande especialista aí na área de COSO, área pública, anos de experiência aí. Muito obrigada, tá, Denise? Muito obrigada, doutor Mário, e a todos que estão presentes. A ideia aqui é trazer algumas experiências de pesquisa que nós estamos desenvolvendo lá no nosso mestrado profissional, tá? Então, por gentileza, poderia passar para a próxima, doutor Mário, por favor? Próximo slide. Então, nesse bate-papo, eu trouxe aqui alguns estudos pensando no nosso mestrado profissional, isso que já foi bem colocado pelo professor Pascoal, como é que funciona, qual que é a ótica, sempre voltando para a realidade do dia a dia aí dos nossos profissionais, quando a gente pensa em pesquisa, ensino e extensão, a área lá de atuação lá do nosso programa, né, então a área de concentração em controladoria, contabilidade e finanças. Nós temos duas linhas lá de pesquisa, em controle gerencial e desempenho, e informação contábil e decisões financeiras. Por gentileza, poderia passar para a próxima, por favor? Aí eu acabei trazendo para vocês, até pensando um pouco aí nas nossas dinâmicas aí do nosso curso, eu trouxe 2 projetos de pesquisa que eu tenho atuado, é a parte de modelos quantitativos aplicados a processo de tomada de decisão, então trabalhar com ferramentas estatísticas, tá? Desenvolvendo aí a questão, quando a gente olha modelos de previsão de solvência, desempenho, investigar relações entre variáveis, principalmente informações contábeis financeiras, trabalhar com o processo de modelagem estatística, e quando a gente desenvolve modelos, quando a gente fala de modelagem estatística, simplesmente está um modelo é uma representação da realidade, é uma representação simplificada da realidade. Tá? Então, quando a gente utiliza um ferramental quantitativo, isso facilita o nosso processo de tomada de decisão. Então, assim, ao longo lá das aulas, né, então a gente sempre busca trabalhar com bases de dados, levantamento de informações, estruturação de dados para melhorar esse processo de tomada de decisão e tentando sempre responder aí as nossas inquietações, quer dizer, diversas questões de pesquisa, sempre com foco aí na prática profissional. E é claro, né, quando a gente fala desse processo, a questão quantitativa, que trabalhar com ferramenta estatística, ela, na verdade, é uma ferramenta que ela vai ajudar aí a responder às nossas inquietações, lá, às nossas questões de pesquisa. Então, sim, tem caráter interdisciplinar, então a gente sempre olha a questão da aplicação de ferramental quantitativo, sempre olhando a interdisciplinariedade entre as disciplinas e com isso a aplicação do profissional. Então, envolve conhecimentos, é lógico, a aplicação na área de contabilidade, quando a gente fala de finanças, de economia, estatística, aspectos atuariais que são aí utilizados aí ao longo, quando a gente olha os desenvolvimentos das pesquisas. Por gentileza, o próximo.
Também para até trazer aqui alguns estudos desenvolvidos aí com os nossos alunos e também o envolvimento entre os docentes, a gente sempre busca envolver disciplinas para ter essa interdisciplinariedade, então busca 2 disciplinas, os professores trabalhando em conjunto com os alunos para geração de disseminação de conhecimento. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu deixei também destacado o link dessas pesquisas que foram desenvolvidas aí pelos nossos alunos em parceria aí com os professores. Deixei até aqui registrado e também essa apresentação vai ficar disponível para vocês, caso vocês tenham interesse aí de aprofundar em algumas temáticas. Fazendo aí o link com essa questão de métodos quantitativos, por exemplo, a questão do Brasil, a gente passou por crise econômica, né? Agora a gente tem uma nova crise. Então, aqui também o pessoal estava interessado em tentar identificar, quer dizer, em momento de crise econômica, a questão da relevância da informação contábil, foco também em questão de gerenciamento de resultado via controle de provisões, então olhar a questão de suavização aí de resultados, a questão da não correção monetária das demonstrações, e aí fazendo um link também com a questão da comparabilidade, né? O fato de tem a norma internacional que fala da questão de correção monetária, teve alguns estudos, então sempre aqui em parceria, então tentando fazer a aplicação de métodos quantitativos, fazendo isso com a disciplina de contabilidade financeira, também com a professora Marta, que também acho que está aqui nos acompanhando aqui ao longo desse evento. Tá? Então, sempre assim, estudos que envolvem contabilidade, teoria da contabilidade, as outras disciplinas também de controle gerencial e controladoria, sempre tentando envolver aqui os alunos nas disciplinas e também com os professores, para sempre com foco aí em disseminação de conhecimento. Por gentileza, o próximo, por favor. Um outro projeto de pesquisa que eu também tenho desenvolvido lá em conjunto também com os alunos, envolvendo também docentes, é a questão de gestão de riscos, tá? E também com foco em entidades reguladas, tanto a parte de desempenho em entidade de seguro, previdência, instituições financeiras. Então, pensando a questão de gestão de riscos, quer dizer, quando a gente fala de necessidade de capital, requerimento de capital para instituições financeiras, quando a gente fala do Acordo da Basileia, projeto de solvência, quando a gente fala das entidades de seguros e previdência. Então, sempre pensando numa avaliação mais criteriosa aí na questão de mensuração, reconhecimento de riscos e também os impactos aí das IFRS, quando a gente olha para esses setores específicos, nas entidades de seguro, previdência, instituições financeiras. Por gentileza, o próximo. Aí alguns estudos também desenvolvidos aí pelos nossos alunos, é o resultado do COSO, né? Então a Denise sempre se voltando aí para essa área de controles internos, mapeamento de riscos, sempre na área pública. Então cito o exemplo aqui da Denise no estudo que ela acabou desenvolvendo, até fazendo as publicações, aí sempre especialista, muito bem colocada aí em relação a essas pesquisas. Também um outro exemplo aqui também de pesquisas dos nossos alunos, risco e retorno, quer dizer, avaliar a questão de risco e retorno quando a gente compara empresas com práticas de governança corporativa versus também a questão de empresas com práticas diferenciadas de sustentabilidade. A gente tem alguns índices específicos aqui no Brasil que agrega conjuntos de empresas de capital aberto. Quando a gente fala para setores regulados, eu falei que também a questão de seguros e previdência, um outro estudo também desenvolvido pela nossa aluna, a questão de, quando a gente fala de mercado ressegurador, no Brasil o resseguro era monopólio até 2007, depois foi feita a abertura, então houve aí as resseguradoras internacionais que hoje operam aqui no Brasil. Aí a ideia desse estudo também foi tentar investigar, tá bom, quais são os elementos que geram atratividade quando há esse movimento de resseguro, quando a gente olha o mercado internacional, também um estudo que olhou aí mais de 60 países, quais são as características, o que normalmente é observado, então questão de sinistralidade, câmbio, a gente olha a representatividade das operações de seguros, por exemplo, no mercado. Tá? Também foi um estudo aí desenvolvido pelos nossos alunos lá, envolvendo também as disciplinas e também com ferramental quantitativo. Por gentileza, o próximo. Também falando aqui, também um outro estudo que foi desenvolvido aqui até pela
pela Isamara, questão quando a gente está falando do mercado de saúde suplementar, né? Então, no momento que a gente está vivenciando aí essa decorrência aí da crise decorrente da pandemia, a ideia foi a agência reguladora ao longo dos anos, quando a gente fala da saúde suplementar aqui no Brasil, tem se movimentado, fazendo novas exigências à questão de provisionamento para as operadoras de plano de saúde. Então, esse estudo ia entrar aqui em vigor, entrou a questão de necessidade da provisão para insuficiência de contraprestação para as operadoras de plano de saúde. Então, esse estudo buscou identificar quais seriam esses impactos. É lógico, agora a gente tem outros impactos decorrentes aí da pandemia. E esse último trabalho que eu acabei trazendo aqui, também desenvolvido aí pelas nossas alunas, envolvendo também as disciplinas, teoria da contabilidade, contabilidade financeira, comparação da riqueza criada lá nas empresas do setor varejista no Brasil, também fazendo link com crise econômica que foi vivenciada no Brasil. Então, antes de 2014, a gente pega 14 a 16, quando a gente estava passando por um momento de crise. Então, esses estudos, a ideia de trazer esses estudos foi para mostrar um pouco que os alunos, em parceria com os professores tentando dar um suporte, mas sempre com foco na prática profissional, tentando resolver problemas do dia a dia, e a questão sempre no foco com a questão da disseminação do conhecimento. Acho que isso é um dos pilares aí quando a gente fala de mestrado. Tá? Então, divulgar estudos, pesquisas, envolver os alunos. Também fica aí o meu contato, tá? E essa apresentação também vai ser disponibilizada. Só tenho a agradecer esses minutos aí para falar um pouquinho sobre as experiências dos estudos, tá? Muito obrigada, Denise, mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, doutor Mário, mais uma vez de estar aqui conversando com vocês, tá? Muito obrigada. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela sua exposição e pelo professor Pascoal também. E sinta-se à vontade para estar apresentando sempre aqui suas pesquisas. Tá, professor Pascoal? Muito obrigado, Denise. Sinta-se à vontade aqui. Obrigada. É aberta para todo mundo. Obrigada. Muito obrigada. A gente já está comemorando 11 anos de estar fazendo várias apresentações. Nós já fizemos Olimpíadas e tudo aqui, né, Mário? Nossa. E foi uma época que a gente era para treinar as pessoas a entenderem normas internacionais. Então, era um desafio explicar e naquela época não tinha muito curso ainda, né? Então, hoje em dia tudo já está mais disseminado. Mas agora tudo é mais fácil, né? Então, esse grupo foi criado para isso. Então, sejam bem-vindos e vamos divulgar mais pesquisas, mais ideias. Mário, você pode colocar a minha apresentação. Let me check, please. Which one? I don't have your presentation. Only have Não. Dr. Russo and Doutora Fabiana. Da professora Fabiana. A minha, quem mandou foi o Thomas, para você. Eu não sei qual foi o caminho que ele deu. Eu não sei se ele fez por... Não é essa, não. A minha é sobre o desafio, sobre o curso. No? Não, não é nenhuma dessas duas, não. Essas são deles. No. No. Não. I don't have. Deixa eu te mandar. Foi o Thomas que enviou para você. Ele tinha mandado... Can you send it? Não. Isso aí são os currículos que eu mandei para você. Deixa eu mandar para você, peraí. Só um minutinho. Can you send me again, please? Peraí, só um minutinho. Disculpen todos, estamos, como dicen, en vivo, totalmente. Eu acabei de mandar para o seu Gmail, Mário. My email. Eu acabei de mandar para o seu e-mail.
Ok. Recebeu? No, not yet. Não. My email is maecheverria.m. Uhum. Sim, eu mandei para você. Deixa eu ver aqui. Atualiza de novo para ver. No. É do caixa principal. Mandei de novo. Você vai, quando aparecer, vai aparecer um monte de... No. Espera aí, só um minutinho. No yet. Estranho. Eu vou mandar para mim e vou mandar para você. Espera aí. Ok. Ai, deixa eu ver. Disculpen, estamos queriendo cargar la presentación para quienes van llegando. No he puesto mi video porque estamos con problemas aquí, como todos saben. La tormenta nos ha pegado fuerte, entonces la internet no está muy bien, está bastante débil. Saludos a todos y bienvenidos. Estamos totalmente en vivo y esto pasa. Vê se você recebeu agora. Foi enviada com sucesso, está dando aqui. No yet. Deixa eu mandar para você por WhatsApp, talvez seja mais fácil. Ok. Tá. Denise. Mário. Ah, não tem. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não tenho o seu. Deixa eu ver aqui uma maneira de mandar. Mandar pelo LinkedIn. Peraí. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. My telephone number is in the chat, private chat. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Okay? You see? Deixa eu acrescentar aqui para você, para poder eu mandar para você. Só um minutinho. Okay. Ahí está. Isso, apareceu. Yeah, finally. Isso. Okay. Bom. Demorou, mas entrou. Okay. Baixa o quadro de resultados também para mim, por favor. Okay. Baixa os dois arquivos. Okay. E aí eu quero mostrar duas tabelas que tem dentro desse arquivo.
Yeah. Dígame quando avançar um slide. Pode começar. Pode começar. Ok. Ok, ready? Ok. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco da minha dissertação, que foi sobre o COSO aplicado ao setor público, para a apresentação de hoje, em comemoração ao 11º aniversário da Fundação Reveni, né, que eu faço parte do grupo de profissionais e professores que atuam. Eu resolvi falar um pouco sobre o COSO, né? Embora seja um assunto bem debatido, as pessoas falam muito, eu tive a experiência de fazer a dissertação com um grupo de trabalho da American Council Association, que é sobre o COSO. Eles atuam diretamente no COSO desde sua fundação, desde a sua criação, e para o governo americano também. Então, foi uma experiência muito gratificante, onde eu tive que integrar o conhecimento do grupo com da minha banca, né, que foi a professora Fabiana, a professora Marta Pelucci, que está aí presente também, e da professora Patrícia Varela. Foi um desafio integrar o conhecimento de todo mundo numa dissertação sobre o COSO para o setor público. Eu vou passar um pouco dessa experiência para vocês. Eu tentei ser o mais prática possível para não ser cansativo, porque embora o COSO seja um assunto que a gente conheça muito, é um assunto mais cansativo de você entender, de você abordar, né? Então, o que eu vou fazer? Resumidamente, eu vou falar um pouco da contextualização, o porquê que eu quis fazer sobre isso, o que é a gestão de risco, o que é o COSO, o que é o GAO, que é o órgão do governo americano que adotou o COSO e é a base da minha dissertação. E quais são os 2 frameworks que eu estou estudando recentemente que interfere, que você pode aproveitar, né? Isso foi uma grande descoberta para mim. Você pode usar o Green Book, que é o livro verde que o GAO fez, para atuar de uma maneira mais fácil sobre esses 2 novos frameworks, que eles são de 2015 e de 2017, que o COSO elaborou. E eu vou mostrar também, não dá para eu passar a dissertação toda, então só vou mostrar os resultados que eu fiz de todo o trabalho com as professoras, com a banca, né, e com o pessoal do grupo do COSO para o trabalho, né, onde eu trabalho, que é a Controladoria Geral do Município, que eu trabalho no governo local. Atualmente eu estou morando nos Estados Unidos, mas eu estou de licença, porque eu casei, estou acompanhando o marido, mas em compensação eu não estou deixando de fazer, né? Então, essa dissertação eu fiz para eles e é para atender também qualquer outro órgão público do Brasil que possa ter interesse em entender um pouco mais do COSO, né? Embora seja um assunto bem batido, né? As pessoas sempre estão falando sobre ele, mas como é que faz, né? Eu vou explicar um pouco como foi a minha experiência. Pode passar a próxima, Mário. Pode dar clique geral para aparecer tudo, por favor. Bem, inicialmente, como que você tem essa contextualização, né? O que é uma gestão de risco para o governo? Quais são as áreas mais complicadas, né? A gente fala muito que tem que avaliar o risco, mas no governo, onde esse risco aparece? No Brasil, a BBC Brasil, em 2015, ela fez um levantamento de todos os possíveis riscos, né? Que é o financiamento político, a transparência, a política local, que é o serviço municipal, que é onde eu atuo, o serviço público, de uma maneira geral, o atendimento à população, a corrupção zero, que hoje em dia é muito mais complicada de você estar fazendo atuação em frente a isso, e a impunidade. Já nos Estados Unidos,
Daquile Holmes, ele, em 2014, eles fizeram um levantamento para o governo americano, que também entrou alguns itens que tem no Brasil e outros que eles acrescentaram, que não tem no Brasil. Não é que não tenha, é que o foco é diferente. Aqui eles têm um foco mais voltado para evidência da verdade, né? E aqui a penalidade é muito mais rigorosa do que no Brasil. Então, a questão da impunidade que tem no Brasil, aqui, não é que ela não tenha, mas se for descoberta, ela tem penalidades fortíssimas, né? Então, isso é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, eles identificaram que o financiamento político, a transparência, a política local, o serviço público, a reputação, o capital humano, a regulação e o compliance, o accountability e a informação tecnológica são áreas de risco para o governo americano. Em relação à informação tecnológica, eu quero salientar que aqui eles não atuam muito com a parte de tecnologia para a área de governo. Eu achei muito interessante a minha experiência aqui, depois de 2017 que eu estou aqui, eu pude acompanhar algumas coisas do governo americano, do que eles estão fazendo e como eles atuam, né? Eles atuam muito com papel. E nós, no Brasil, a gente atua muito com sistema. Em comparando um com o outro, eu não posso dizer quem é o melhor. Eu só sei que o resultado tem que ser mais evidente. E eles colocam a informação tecnológica como um risco porque eles não conseguem fazer isso por o país inteiro, porque cada estado, cada município e o governo federal tem leis muito específicas para cada um. Isso impede uma tecnologia para todo mundo. Não dá para você fazer um sistema geral para todo mundo. Então, eles usam muito papel codificado. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Foi uma grande descoberta para mim, não deu tempo de inserir na época da dissertação. Pode passar a próxima, Mário, por favor. Eu só fui saber disso depois. Mas para eu falar sobre risco, eu tenho que falar do controle interno, né? Então, o controle interno, hoje, no setor público, ele tem o objetivo, pelas normas brasileiras aplicadas, de contabilidade aplicadas ao setor público, de minimizar os riscos e da efetividade das informações da contabilidade. Isso é para atender, que também é o objetivo do GEO. Pode passar a próxima, por favor, Mário. Só que, quando a gente fala de controle, a gente também fala de deficiências, né? Porque depois que eu estudei o COSO, eu não sei se é o mesmo posicionamento das professoras, mas eu comecei a ter dúvidas em relação à eficiência do controle interno. E como a gente faz para você ser eficiente e você ter eficácia? Então, a KPMG, em 2016, ela escreveu não foi nem um livro, eu digo que é uma bíblia, ela escreveu um grande apanhado de informações de tudo aquilo que você precisa saber sobre o controle interno. E a parte mais interessante do que eles colocaram é que toda empresa, como qualquer lugar, tem uma deficiência de controle, né? E que você tem que, primeiro, identificar a causa raiz. E depois você tem que verificar se essa deficiência do controle indica outras deficiências, porque isso pode acontecer. Só que, às vezes, a gente não dá tanta importância. E a outra questão é a avaliação da deficiência. Aí você me pergunta, como eu vou avaliar? A avaliação, ela é em virtude da gravidade da deficiência, tem os controles de compensação relevantes, né? E você tem que saber a gravidade disso. É difícil de você mensurar e saber se as deficiências semelhantes e avaliar elas, porque você tem que agregar isso tudo. É como se fosse você descobrir uma fraude e você está querendo tentar resolver sem ter disseminação em outras áreas. Mas, às vezes, você perde o controle quando você não identifica. Então, você tem que saber o funcionamento muito bem da empresa, que é isso que a KPMG tenta abordar nesse trabalho. Você tem que conhecer muito bem a empresa, né? Então, o COSO, ele é uma ferramenta que ele ajuda você a entender isso. Então, isso é muito interessante. Foi outro agregado que eu tive depois que eu apresentei, depois que eu concluí o mestrado, por estar continuando estudando. Eu recebi muito material sobre eles depois disso, para poder estar entendendo melhor, né, como que você faz essa continuação. Porque não é só você implementar, você tem que observar, tem que agregar, tem que identificar.
E é um trabalho constante, não é só nem trabalho de auditoria, é um trabalho constante de tudo, da empresa como um todo. Pode passar, Mário, por favor. Mas como funciona isso no governo? O governo americano, ele avalia o significado de uma deficiência, né? Então, ele inclui 3 aspectos. Esses 3 aspectos é a magnitude do impacto, o que aonde isso vai acontecer, o tamanho, o ritmo e a duração. Então, você não sabe aonde que é ou aonde ele atinge. Eles dizem aqui que são as pernas, né? Então, você tem que saber aonde isso vai impactar. E a probabilidade de ocorrência, você tem que ter uma prevenção para isso. Você tem que estar previamente analisando as suas possibilidades de problemas futuros, contábeis, e, enfim, que pode acontecer no governo. E a natureza da deficiência. O que seria essa natureza? A natureza está envolvida a fraude ou má conduta, seria a ética profissional, né? Então, você não sabe que se a deficiência ela ocorreu porque foi alguém que não teve experiência e aconteceu um erro e o erro gerou um problema, ou se realmente foi uma fraude. Então, isso daí o GEO, ele aborda como uma principal atividade, e eu acho que é mais difícil, né? Pode passar, Mário, por favor. Falando em gestão de risco, né? O que seria gestão de risco? A gente fala tanto em gestão, mas para o setor público, o risco está ligado à segurança e desempenho do emprego, do recurso público. Mas quando você coloca o desempenho do recurso público, o que é isso? Né? Você está influenciando, você tem que dar resultado, você tem que ser inovador. Né? Então, ser inovador em área governamental é a coisa mais difícil que você tem, porque você tem muito trabalho, você tem o governo, eu posso dizer que, embora ele seja uma grande organização, ele é uma grande empresa porque ele atende do médico ao produto numa mesma organização. Então, você não tem como você olha para todos os lados e de uma vez só. Não tem como você avaliar separadamente. Né? Então, você está o tempo todo observando tudo aquilo que o governo faz. Então, a inovação ela tem que ser mais eficaz nesse caso. A gente tem que descobrir mecanismos para tentar resolver e minimizar os problemas quando eles acontecem. Só que nem sempre é fácil. Aonde que isso aparece? Né? Na Europa, por exemplo, quando eu falo dos programas sociais, né, a experiência de cada um. Na Europa, eles utilizaram os programas sociais dentro do foco de questões orçamentárias e disciplinares para cada país europeu. A maneira deles analisarem o risco é diferente dos Estados Unidos. Tá? Eles atuam de uma outra peculiaridade, que também atinge o objetivo deles. E nos Estados Unidos, eles analisam o governo estrategicamente, como é para as empresas normalmente. Né? Aqui, a obrigatoriedade das empresas públicas, elas têm que ser auditadas por firmas de auditoria, tem que apresentar balanço, fazer tudo normal, como se fosse uma empresa. Então, é interessante essa divergência é governo, mas trata de maneira diferente. Pode passar, Mário. E atinge o mesmo objetivo. Pode passar tudo para poder aparecer. Pode passar tudo. E aonde está o desafio disso, né? Como você vai avaliar o risco do governo? Aonde isso aparece? Aparece em relação à eficiência e eficácia de cada um, né? A eficiência, você tem que reduzir os riscos nas atividades de qualquer esfera governamental. Isso é um desafio diário, eu posso te dizer. E a eficácia, que é a melhoria do controle interno no setor público municipal, né? Quando você é local, você ainda consegue ver isso mais fácil. Quando você é federal, você tem que ver o federal e você minimiza isso para todos os estados e municípios. Mas a estratégia dele é mais ampla, você não tem isso muito claro. Né? Não é fácil de você identificar. A Europa, por exemplo, ela tem uma integração dos programas dela, então você consegue ver isso em relatórios específicos dela. Então, ela separou por assunto, porque é por assunto de interesse da Comissão Europeia.
Então, é interessante você ter essa oportunidade de você estar olhando, de você estar atendendo também, né? Porque é totalmente diferente a análise que você vai fazer. Pode passar outra, Mário, por favor. Wait a minute, please. Uhum. Aí, pode ir. Excuse me. Aí, o que acontece? Como a gente fala muito no COSO, o que é o COSO, né? Quem é o COSO? O COSO, ele é uma iniciativa do setor privado de 5 grandes organizações. Essas organizações, elas atuam na área de pesquisa, atuam na área profissional, então são reguladores, eles ditam as normas e eles estabelecem o COSO para que possa dar orientações, né? Então, eu tive a oportunidade de estar nessa dissertação falando diretamente com um grupo da American Health Association, do qual eu sou membro, né? E eles me orientaram sobre o que fazer, né? Porque eu tive muitas dúvidas quando eu comecei a ler o COSO e para a área pública, né? Como que você faz, né? Foi uma das minhas maiores questões com eles, né? Pode passar, Mário, por favor. Em que o COSO se destaca, né? Já que ele é um grupo de organizações, então ele se destaca em orientar, né? É questão de orientação para atender setores, reguladores, empresas, outras consultorias, firmas e outras organizações, setores privados e comunidade acadêmica, principalmente. Eu acho interessante que a comunidade acadêmica ela é bem atuante com o COSO aqui nos Estados Unidos, né? Então, é muito importante a presença de professores, né? Eu tive a oportunidade também de estar com um grupo da American Health Association, com um professor responsável, que eu citei ele aqui como, em 85, quando o COSO foi criado, qual era o objetivo deles, né? Então, era pensar por meio de trabalhos e orientação sobre controle interno, gerenciamento de risco corporativo e redução de fraude. Então, assim, naquela época, eles já pensavam nisso. Então, é interessante como a academia sempre está na área de pesquisa. Então, independente de ser governo ou empresa privada. Então, é importante você saber que o COSO ele é muito atuante na área de pesquisa aqui nos Estados Unidos para a academia. Eles têm professores específicos para isso. Eu tive a oportunidade de conhecer um deles, o qual eu agradeço muito as dicas, as orientações, porque eu tive muita dúvida quando eu fiz. E eu vou mostrar para vocês isso. Pode passar, Mário, por favor. Bem, quem tem o conhecimento do COSO institucionalmente, né, a nível de governo? Eu estou citando apenas 2 exemplos porque a Europa é diferente. No Brasil, é o Tribunal de Contas da União, que ele estuda desde 2009, e ele vem estudando o COSO Framework desde 2013. E nos Estados Unidos é o GEO. É interessante que o GEO é a única organização pública que tem a metodologia reconhecida pelo COSO. Então, assim, nenhuma outra organização tem, porque a primeira experiência que o GEO teve foi de questionar como que seria para o governo, né? Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Pode passar. E isso permitiu que ele fizesse o Green Book. Quando eu estou falando do governo, o governo ele não está atualizado no Framework 2017. O framework utilizado é o de 2013 e eu vou apenas mostrar para vocês rapidamente o que seria, né? O COSO Framework de 2013 do controle interno, que é o que é usado para o governo. Ele tem os 5 ambientes de controle, os componentes integrados do controle interno e 17 princípios que eu não descrevi aqui, porque são muitos, eu apenas vou mostrar no final a tabela que eu montei junto com as professoras sobre isso. Ficou muito interessante o trabalho, a gente abriu por princípio e a dimensão de cada um deles. Pode passar, Mário, por favor. O que seria o quadro integrado, né? Esse quadro integrado, ele tem 3 principais objetivos. Ele tem que ter efetividade e eficiência nas operações,
ele tem que ter os objetivos do relatório financeiro, incluindo a confiabilidade, a pontualidade e a transparência, e o cumprimento das leis e regulamentos. O que eu acho interessante é que o cumprimento das leis e regulamentos é para todo mundo, setor privado, setor público. Pode passar, Mário, por favor. Aqui nos Estados Unidos, isso é uma regra geral. As etapas de implementação do framework do controle interno são divididas em 5 etapas. Na dissertação, eu escrevi mais coisas, eu acrescentei mais detalhes, aqui eu só botei só uma parte. A primeira etapa você tem que desenvolver, na segunda você tem que realizar a avaliação do impacto preliminar. Esse impacto preliminar é muito difícil de você abordar, porque você tem que conhecer muito a empresa e estudar bem ela. Eu vou mostrar para vocês como é difícil de você fazer isso sem ter o conhecimento legal da empresa, né? Porque você tem que separar por itens e grupos, que faz a gente ter muito mais dificuldade de você implementar o COSO na sua íntegra. Ele geralmente, quando uma empresa implementa, ela não consegue implementar 100% dele, porque é difícil. O GO, ele tem, como eu estou falando do governo, ele tem a função de avaliar e investigar o Congresso dos Estados Unidos. E ele tem também faz vários trabalhos vinculados à área de governo, onde ele dá orientações. Ele tem 4 grandes livros, onde eles fazem toda a orientação. E aonde eles têm que colocar os valores, a responsabilidade, a integridade, a confiabilidade do governo. E ele também destacou, esse autor, Steinberg, ele destacou que quando o GO implementou o COSO dentro do governo americano, ele questionou o COSO uma série de itens, e um desses itens era a exigência de relatórios de gerenciamento do controle interno e controles relacionados à salvaguarda de ativos, que não estava descrito no COSO naquela época. Pode passar, Mário, por favor. E isso fez com que o COSO depois mudasse. O que é o Green Book? O livro que é a orientação geral do governo americano. Ele foi, cronologicamente, a primeira versão do sistema foi feita em 1983. Em 99, eles criaram o Green Book. Em 2001, eles implementaram o Green Book. E em 2014, depois de todos os testes que eles fizeram em todo o governo, eles fizeram a estrutura conceitual do COSO para o controle interno, para o governo americano. Essa versão ainda não foi atualizada para o 2017, e depois eu vou explicar por quê. O GO, ele obedece, o Green Book, ele está cadastrado, ele obedece à Lei de Integridade Financeira de Gerentes Federais. É uma lei que todo mundo é responsável para emitir essas informações. E os relatórios que eles usam são todos numerados, codificados, que facilitam a segregação dessas informações na hora deles consolidarem para fazer o relatório do COSO. Pode passar, por favor, Mário. O que seria as divisões, né? Do que ele compõe? Ele compõe sobre os conceitos fundamentais do controle interno, que tem as atividades operacionais e relatórios, o efetivo sistema de controle, que é o componente, princípios e atributos. É interessante saber que o componente, princípio e atributo é totalmente descrito no Green Book, e eles explicam cada detalhe para você poder fazer. A avaliação do efetivo sistema de controle interno são os fatores de avaliação de controle, como que ele vai avaliar, que embora seja um sistema que eles tenham criado, eles fiscalizam o controle interno também das empresas e na sua efetividade. E as considerações adicionais é o custo do controle disso, né, e a documentação requerente. E como eles trabalham muito com papel, eles tentam reduzir o máximo possível a tecnologia, para não ter tanta despesa, porque a estrutura é muito complexa para você poder implementar o COSO aqui. Pode passar, Mário, por favor. Essa é, a princípio, como ele montou aqui nos Estados Unidos. Ele tem 5 princípios de controle, 4 princípios de risco,
3 controles controle de atividades, 3 sobre informação e comunicação e 2 de monitoramento. Eles mudaram um pouco em relação ao que é o COSO original, mas eles mantiveram as mesmas regras, mantiveram os 17 princípios. Pode passar, Mário, por favor. Essa é a estrutura do cubo aqui. Eu coloquei na frente a estrutura do cubo pelo COSO e essa aqui é a estrutura do cubo pelo GEO. O GEO ele manteve as mesmas características, só que eles acrescentaram por dentro de cada uma delas atributos, elementos e componentes que diferenciam um pouco do COSO por causa da área do governo. Então, eles atuam mais diretamente em relação à atividade, né? Então, é muito interessante você ver essa distinção. Pode passar, Mari, por favor. E o que acontece com o estudo regulatório, né? Então, o estudo regulatório do COSO, ele tenta, a cada vez mais, melhorar o COSO. E de quando o COSO foi criado até hoje, já tem vários e vários relatórios para você ter como orientação, inclusive tem até de fraude. Então, o COSO, ele é um meio que a empresa tem de ver ela mesma. Então, ele tem muito benefício para você quando implementa. Mas só que você tem que entender o processo. E para você entender o processo, eles têm uma linha de defesa que eles... Pode passar, Mário, esse slide, que eu vou mostrar para vocês o que é, né? Então, essa linha de defesa, eles fizeram em 2015, foi antes da nova estrutura do COSO, do framework de 2017, onde ele coloca o controle gerencial, os indicadores de controle interno, o controle financeiro, a parte de sistemas e a auditoria interna que antes não tinha. Mas o interessante é que o COSO fez isso em 2017, mas o GEO ele já tinha incluído no dele em 2014. Pode passar, por favor, Mário. Por isso que eu vou mostrar aqui que, mesmo sendo duas diferentes linhas, você tem, pelo Green Book, você consegue entender o que o COSO fez e aplicar na sua empresa e aplicar no governo. Porque não é difícil, mas você tem que saber como funciona. Por exemplo, nessa linha de defesa, o GEO, por exemplo, ele usou a parte da segunda linha de defesa, que é controle financeiro, segurança, risco, qualidade, inspeção e compliance. Ele colocou dentro dos atributos e elementos do GEO, do Green Book. Então, assim, quando você faz a avaliação, você já está vendo essa parte toda. Ele só não incluiu a auditoria interna, porque a auditoria interna, ela tem um livro específico só para ela. Então, quando você olha essa metodologia nova, você vê que o governo, no passado, ele já estava adiante, ele já estava mais à frente. Então, ele consegue enxergar a mesma coisa que hoje está disponível. Então, quando você olha o Green Book, eu vou mostrar as tabelas como a gente montou, vocês vão ver que é fácil de você identificar e é fácil de você implementar. Você só tem que ter aquela informação, que às vezes essa informação não está clara dentro da empresa. Você tem que buscar, né? Pode passar, Mário, por favor. Esse é o novo framework do COSO, que é o de 2017, que ele é totalmente integrado. Ele também é possível você ver que a estratégia que o GEO usou para o Green Book, ele está dentro dela na parte de controle interno. Então, o COSO ele fez isso também em 2017, é muito interessante porque hoje eles dão mais valor ao Enterprise Risk Management para você implementar na empresa do que o controle interno, porque o controle interno já está dentro do Enterprise Risk Management. Só que você precisa identificar e minimizar os erros que a empresa pode ter na hora de você fazer essa seleção. Aqui, nesse caso, eles também incluíram a missão e os valores da empresa, que é para você buscar a questão estratégia, né? A estratégia, o desenvolvimento dela, a análise de riscos. Então, é possível você entender que o governo também pode fazer isso, embora o GEO não tenha atualizado. Mas ele nem precisa atualizar, porque ele já tem uma parte dessa. Uma grande parte do trabalho que foi feito já está aqui dentro. Então, ele consegue enxergar essas informações. O que eu acho interessante é que
o COSO hoje, você consegue ter, na nova versão dele, você tem a governança e cultura para você atualizar e você reverenciar, e isso é uma coisa que antes você não conseguia ver. E a performance é uma das coisas que eu achei interessante, que eu acompanhei e venho acompanhando muito, a relação dos órgãos reguladores, é que na semana passada o presidente do COSO lançou essa pergunta para a gente, né? Assim, ele jogou isso na internet e eu achei muito interessante a performance nas empresas em relação às pandemias a pandemia que está acontecendo agora, o trabalho em casa. Como você vai trabalhar em casa e você vai avaliar o teu funcionário? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. E o COSO, ele está sempre à frente nesse pensamento, né? Então, eu nunca digo para vocês, sempre questionem, sempre entendam como isso é feito, para vocês poderem estar vendo mecanismos e para tentar melhorar essa informação dentro da empresa. Pode passar, Mário, por favor. Esses são os princípios, né? Os princípios do Enterprise Risk Management são 20. Na discussão pública eram 23, eles cortaram 3 porque foi agregado, e agora só são 20. E o que é mais interessante aqui é a avaliação do risco, né? Eles enfocaram muito essa questão do risco, e existe um framework novo que foi publicado agora em maio de 2020, que é só sobre risco apetite, e eles dão orientação de como fazer, porque a experiência das empresas é importante para você saber como é o resultado disso. Porque quando você lê o framework, é muito complexo. E quando você não tem um entendimento de alguém que já tenha feito, é muito mais difícil de você saber aonde a empresa pode estar atuando ou o governo está atuando. Então, nesse caso, 3 partes aqui, o governo americano já tem isso implementado dentro deles. Apenas a parte de estratégia e performance que eles colocam dentro do GO, mas é bem diferente do que o COSO sugere nessa versão nova de 2017. Pode passar, Mário, por favor. E em relação ao que pode ser feito, né, uma proposta deles é a avaliação da eficiência e da eficácia, né, para você mapear o risco, né? Então, essa missão da organização, a compatibilidade na implementação e os benefícios e a sua eficiência, é uma ferramenta estratégica que o setor público tem, né? E o GO, ele tem esse know-how, porque ele batalhou muito para poder fazer o modelo dele. Eu acho interessante que você, olhando pelo modelo dele, você consegue entender o modelo para o setor privado. E é bem complexo. E pode passar, Mário, por favor? Pode passar tudo. A minha dissertação, eu falei muito em relação quanto aos objetivos e os procedimentos. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica, eu tive que pesquisar muita legislação. Eu tive a facilidade, porque eu já estava fazendo uma pesquisa para as IPSAs, então eu já estava consolidando a legislação, o que me facilitou, porque para você implementar o COSO no governo americano, aqui eles analisaram todas as legislações e verificaram o que estava em diversidade. Então, foi feito um trabalho assíduo de legislação, e eu tentei fazer isso para o trabalho onde... Pode passar, Mário, por favor. Como que ficou o desenho dessa pesquisa, né? Eu peguei o modelo do GO, que é dividido em operações, relatórios e conformidade. Usei a teoria da inovação, que foi uma sugestão das professoras e da banca também, principalmente da professora Marta Pelúcio, que ela adora teoria da inovação. Eu passei a gostar também, fique registrado, porque depois que eu aprendi a estudar mais sobre COSO, eu vi que a teoria da inovação é a que mais se adapta e ela sempre enfoca essa questão da melhoria, da legitimação, que é o que eles usam aqui também. E os benefícios primários, né? Então, a melhoria, ela dá uma qualidade melhor dos relatórios e é uma qualidade na avaliação dos riscos. O benefício que você tem disso é a melhoria na eficiência e na eficácia da organização.
Só que, para você ter essa melhoria, como eu botei como desafio lá na frente, você tem que tentar entender e tentar minimizar os riscos, né? Então, é um trabalho constante que você tem dentro do órgão, porque o controle, ele sempre pode estar sendo deficiente em algum momento, né? Então, você sempre tem que estar verificando. Pode passar, Mário, por favor. Pode passar tudo. Passa tudo. Para fazer isso, eu analisei as legislações, né? Como eu falei, foram 2.089 identificadas, eu excluí 251 que tinham sido revogadas até a data que eu estava fazendo a dissertação, que era 30 de novembro de 2017, que foi meu corte. E excluindo as 900, que pela análise de conteúdo, que foi uma metodologia que eu usei para segregar as informações que me interessavam, só sobraram 938 legislações do governo municipal. Pode passar, Mari, por favor. Isso tudo eu tenho registrado. Para eu fazer isso, né, aonde eu trabalho, o que compõe isso, né? A estrutura da prefeitura, ela tem até 2017, eu não sei se o prefeito atual mudou alguma coisa depois disso, mas a princípio, até 2017, era composto de 15 secretarias, 11 empresas públicas, 3 autarquias, 5 fundações e 2 setores de transparência. E a controladoria, que é onde eu atuo, onde eu trabalho desde 2000, ela foi criada em 22 de dezembro de 93 e foi o primeiro município brasileiro a instituir um órgão exclusivo para coordenar de forma a fiscalização financeira e da auditoria do Poder Executivo Municipal. Pode passar, Mário, por favor. Quais são os resultados dessa minha dissertação para a controladoria, né? A partir eu dividi em 3 etapas, onde a primeira etapa eu estudei o GEO, o Green Book, e tentei adaptar ele para a controladoria. Mário, abre aquele arquivo PDF, por favor, que tem as tabelas. Eu quero mostrar o quadro. Show the baby. Show the baby. The baby's crying. Que é um arquivo em PDF. Senão a gente passa e depois a gente mostra, se for mais fácil. Passa e depois a gente mostra. Aí, na segunda etapa, eu peguei a teoria da inovação e fiz uma proposta de adequação da análise dos critérios e determinações estabelecidos pelo COSO, que é a metodologia do GEO, e fiz essa comparação. Essa tabela foi a mais complexa, porque é onde eu entrei em eu detalhei exatamente o que é para a controladoria fazer para cada princípio, né, e para cada dimensão. Pode passar, Mário, por favor. A terceira etapa, eu verifiquei os objetivos específicos da dissertação, se eles foram atendidos, né? E a identificação da necessidade de adoção, do mapeamento de risco, analisei os indicadores de prestação de contas dos agentes públicos que constam da CGM, que é a Controladoria Geral do Município. Eu propus indicadores de aprimoramento do controle e avaliei a qualidade e suficiência dos controles internos nas 5 dimensões. Né? Isso tudo está no PDF. Pode passar, Mário, por favor. Pode passar tudo. Bem, eu vou falar da conclusão, depois eu vou falar das tabelas. Para poder implementar o livro, o Green Book, no setor público, no Brasil, ele tem que observar algumas coisas. A primeira delas é que os mecanismos de controle interno, identificação de deficiências, qualidade de auditoria, informação a usuários e principalmente atribuição dos riscos, obedecendo ao atual planejamento estratégico. Existe uma divergência entre o planejamento estratégico da Prefeitura do Rio com o da Controladoria. A Controladoria tem o seu e eles obedecem o que está determinado pelo prefeito. Só que o que o prefeito determinou até 2021 é que é uma metodologia muito parecida com o que a Europa usa. Então, a Controladoria ela já faz diferente.
para você não ter divergência de informação e resultado, você tem que tentar minimizar esse entendimento do planejamento estratégico e escolher um modelo só para você poder fazer. Porque não dá para você ter uma análise com base parecida com a determinação da União Europeia e a outra você tentar aplicar o COSO, o GIO, que é o livro verde, o Green Book. É diferente. E o outro tem que observar as fraquezas, né, que o controle interno possui. Por quê? Porque o controle interno ele não é 100% eficiente. Então, as fraquezas é super importante serem identificadas para você implementar o Green Book dentro da área governamental. O governo ele tem deficiências, e muitas, e elas têm que ser identificadas, e elas são as principais causas dos riscos para você estar apurando e levantando. Aqui no governo americano, o risco ele atribui percentuais para cada um daqueles detalhes que eu falei mais à frente. Risco político, então, assim, eles têm um estudo estatístico, tá vendo, professora? Isso eu descobri depois, eu não tive essa informação na época da dissertação. Eles fazem um trabalho estatístico sobre cada risco daquele, e isso é interessante porque eles todo dia atualizam essas informações na televisão. E, assim, você sabe que aquele problema pode afetar o resultado do balanço do governo. Então, é uma coisa que a estatística está o tempo todo trabalhando, e a fraqueza do controle interno está nisso daí. Então, eles sabem que o controle interno não é 100% efetivo. Aqui, ninguém diz que você tem um parecer 100% pleno. Ele tem que ter menos informações. Então, eu acho isso interessante. Uma coisa que o Brasil não tem, a gente não busca isso no governo. A gente não identifica muitos problemas que a gente tem, né? Então, eu gostei muito desse tempo que eu estou aqui, que eu um pouco mais do COSO e da aplicação dele, do governo. Por que eles mostram tanta estatística? Porque a base dele é toda estatística. E é muito interessante, é uma coisa assim fantástica. Pode passar, Mário, por favor, que eu acho que depois já é a final, aí você abre as tabelas, tá? E com isso, por isso que na época, eu nem sabia dessa informação, mas só tentando fazer o COSO para a prefeitura, a gente já tinha decidido que não dava para fazer 100%, que atendia assim parcialmente. E aqui eu posso dizer que é verdade, não dá para você fazer 100%, porque tem todo um trabalho estatístico por trás. E é pesado o trabalho, né? É muito, muito legal. É muito interessante você estar vendo a televisão e aparece no canto inferior, onde eles colocam a informação. Hoje, a pesquisa deu isso. Então, há todo um trabalho. Hoje, o governo teve esse problema. Então, isso tem o percentual e eles avaliam isso diariamente. Mário, pode botar as tabelas, que aí eu vou fechar a apresentação. Só quero mostrar as tabelas para ver como que é realmente, né? Que eu acho que é o mais interessante, né, professora? Eu acho que foi o que mais deu trabalho, o arquivo em PDF. Foi o que mais deu trabalho para montar, e eu acho que o COSO está dentro daquilo dali, né? E é o que a gente precisa saber, que realmente, né? Esses são os quadros. Esses quadros são a parte mais importante da dissertação. Aí você pode ir para o quadro 4 quando abrir. Por favor. Ok. Pode descer um pouco. Esse aí são a apresentação dos resultados. Como eu dividi em 3 etapas, pode descer. Está logo embaixo. Esse quadro, pode parar, isso. Esse quadro, o que a gente fez na época, né? E na época a gente colocou as dimensões do COSO, a descrição dele, os princípios vinculados, os atributos que são determinados pelo Green Book, e quais foram as sugestões para a controladoria. Por quê? Porque como você vai fazer isso? Quando você olha, por exemplo, o princípio 2, que é o órgão de supervisão, deve supervisionar o sistema de controle interno, tá, você tem isso, mas como que você faz isso?
né? Então, é difícil de você mensurar, nem todos os princípios é fácil de você mensurar. Então, você tem que dar orientação sobre o que fazer, né? E na dissertação, a gente fez para cada princípio uma orientação para a CGM, para que ela possa entender que aquele princípio tem aquela sugestão. Porque senão você não consegue implementar. E uma coisa interessante, tudo aquilo que a CGM fez durante todo esse período de análise da dissertação, eu incluí dentro da dissertação. Então, todo o trabalho dela feito, por quê? Porque para eu dar sugestão, eu tinha que saber o que ela fazia. Então, a gente teve que ler item a item e sugerir ponto a ponto sobre o que poderia ser feito ou não, principalmente para efeito de pessoal, de relatório. E uma coisa interessante que eu aprendi aqui depois também da dissertação estar pronta, é que o governo americano ele tem uma questão muito diferente da nossa em termos de relatório. Então, eles não fazem muitos relatórios, eles fazem muito trabalho estatístico dentro dele. Então, o trabalho estatístico, ele mostra na hora aquela posição e você tem que ter condição de entender aquilo dali. Então, a informação contábil do governo, ela não é uma informação tão complexa como é no Brasil. Por exemplo, se ele quiser saber, porque as pessoas aqui fazem muito investimento em bolsas de valores, então a cultura deles já é de entender a estatística. E a nossa já é diferente da nossa. Então, quando você coloca essas sugestões, você coloca para cada item, para cada fator, para cada atributo e tentando entender que o governo tem que obedecer, senão ele vai ser cobrado pelo cidadão, porque aqui o cidadão paga e eles cobram mesmo, é totalmente diferente de alguns outros lugares, né? Ele tira dinheiro do bolso, então a via tem que ser perfeita. O hospital, embora seja pago, que aqui o hospital e escola que é muito caro, então eles têm essa questão de você estar atendendo, funcionando bem. Pode não ser perfeito, eles têm vários problemas, mas isso é o que foca mais eles, né? Pode passar, Mari, por favor. Vai descendo. Então, eu fiz para todos os princípios, esse foi comparando, estou dando sugestão. Pode descer para o quadro 6. Pode descer. Isso tem para todos os princípios. Pode descendo. Aí, pode parar aí, por favor. Aí, na teoria da informação, pode passar mais. Pode descer. Desce mais um pouquinho. Esse daqui que foi o que deu mais trabalho, porque a gente colocou a teoria da inovação com os princípios e a normatização, né? Por quê? Porque você tem que ter um resultado na melhoria do controle interno e quais são as práticas do governo americano. Então, aqui a gente colocou a teoria da inovação, as características dela segundo o Rogers e botamos a prática e o procedimento para cada um, para cada princípio e identifiquei para cada item a sugestão no foco nas consequências e foco nos atributos, porque as consequências e os atributos é regulado pelo GEO para o livro verde. Então, você tem que entrar em um a um e são resultados diferentes. Pode descer, Mário, por favor. Pode descer. Pode ir para lá, pode descer. Que aí eu vou mostrar agora como que funciona a última parte, a terceira etapa. Pode descer. Essa pode descer, tem mais coisa embaixo. Pode descer. Aí eu queria só mostrar para você, aí pode parar só um instantinho. Como funciona aquela análise que a gente fez da teoria da inovação, porque para a última etapa que eu fiz, né? Então, na última etapa, a gente separou os elementos, os atributos e a análise dos dados. E a partir daqui a gente tinha condição de saber se dava para atender ou não aquele princípio com a legislação e com o sustento que a controladoria tem dela diariamente. Então, isso tem para todos os princípios e para todas as dimensões. Pode descer, Mário, por favor. Essa é só para vocês mostrar, porque às vezes as pessoas querem entender. Essa parte aqui é o que entra no COSO novo, que é a parte de controle, que o GO já faz isso há muito tempo. Então, eu acho interessante
quem tem dúvida, dá uma olhada no GO, o que ele fez, para vocês poderem estar entendendo um pouco mais o 2017. Tá? Eu acho que já acabou. Desce mais, o Mário, por favor. Aí eu analisei e disse se tinha condições ou não. Então, eu fiz essa análise, eu espero que eu tenha explicado direitinho para vocês a questão do COSO. O COSO é um assunto muito atual, mas ele é muito complexo para você estar estudando, para você estar melhorando. E se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês podem me perguntar, pode ver. Eu acho que é interessante estudar o COSO. Eles têm cada vez mais novos relatórios, novos estudos, e sempre tenha dúvida, né? Isso é uma coisa que eu disse para o professor aqui quando eu acompanhei, e ele, uma das coisas que ele disse para mim é assim, nunca lê o COSO uma vez só, entendeu? Porque o COSO, ele te traz peculiaridades que você não vai enxergar na primeira vez que você lê. Eu li várias vezes, até chegar numa dúvida que ele não tinha pensado. Aí ele, é isso aí que eu quero. Então, eu acho interessante essa troca de experiências, né? Ele tinha muito conhecimento do COSO, ele podia me passar tudo, mas ele estuda, vai estudar e, com base na tua pergunta, eu vou te dizer como é que você faz. Então, eu estudei bastante e eu posso dizer para você que o COSO é muito difícil de você implementar. Ele nasce na integridade, porque cada detalhe desse é um relatório que você faz na empresa. Cada detalhe desse é uma complexidade. Por isso que o governo americano ele já coloca nos relatórios dele a codificação. Ele coloca números no relatório, nos formulários, onde você pode estar vinculando diretamente o que é. Porque se você fizer isso, por isso que ele levou muito tempo para poder lançar o livro verde. Porque se ele não fizer isso, você não consegue ter o resultado efetivo no curso. Eu espero que eu tenha passado direitinho a apresentação, um pouco da minha experiência também, e estou aberta aí para vocês. Qualquer dúvida vocês podem falar, mandar e-mail se for o caso, e vamos continuar a estudar e pode estudar o COSO, tá, professor Pascoal? Pode estudar o COSO para as empresas e vale a pena estudar. É complexo, mas vale a pena estudar. Vamos ver se a pergunta da plateia. Vamos ver se as dúvidas que tem. Eu tenho muitas dúvidas, eu sempre chego para o professor e isso, entendeu? A gente sempre tem que ter. Uma coisa que eu aprendi no COSO com esse grupo e com as minhas 3 professoras, né? Tenha dúvida sempre. Nunca ache que está perfeito. Sempre tem alguma coisa errada ali. Então, porque nada é perfeito. E o COSO, quando eu comecei eu não sei se a professora lembra, a minha dissertação ela teve 3 momentos nela. O primeiro, quando eu estava empolgadíssima, que eu falei, eu vou fazer isso. O segundo, quando eu vi que o professor chegou para mim, não é nada disso. E o terceiro, chegou todo mundo e falou assim, tem que se virar e fazer isso. Então, eu posso dizer que a dissertação foi uma aventura para mim profissional. Eu aprendi muito estudando COSO, aprendi muito com esses professores, porque é difícil você estudar controle interno. E eu cheguei à conclusão que, depois de muito ler, que nenhuma empresa e nenhum governo ele consegue ser 100% efetivo no seu controle se você observar todas as leis que existem para ele. E eu achei interessante que o governo americano ele é mais burocrático que o Brasil. E olha que a gente reclama da nossa legislação. Por que ele é mais burocrático? Porque ele atua na área da verdade. Então, como ele atua na área da verdade, ele não pode eliminar a legislação. E eu acho interessante que essa verdade nem sempre é verdade. Então, assim, se tiver fraude e você for pego, a penalidade é terrível. E você olha para o Brasil e você vê assim, quem está certo e quem está errado nisso, né? Isso faz você ter massa crítica, você começa a pensar. E você vê que tudo aquilo que a gente faz, ferramentas estratégicas para o governo, relatórios, a gente tem que fazer uma avaliação melhor sobre o que a gente faz.
saber se isso vale a pena fazer. Será que tem que ter 10 relatórios ou um relatório satisfaz? E isso é uma coisa que tem que pensar. Eu passei a questionar, sabe, essas coisas, sabe, professora, depois que passou o mestrado, como eu entrei, o mestrado é para fazer massa crítica, né? Então, eu comecei a questionar eu mesma o que eu faço e o que eu estudo, porque eu acho interessante você mudar a forma de você analisar as coisas e você mudar o seu pensamento, né? Eu acho que isso o mestrado fez comigo. Muito obrigado, Denise. Muchas Obrigada. gracias por tu participación. Gracias a todos. Si tienen una pregunta, por favor, digítenla en el chat. If you have any question, please put in chat. Professor, se você tiver alguma pergunta, pode falar. Se eu souber responder, eu te respondo. Doctora Fabiana López, doctor Pascual Tadeu Russo, prazer em conhecer vocês. O prazer foi nosso. Foi um grande prazer, uma honra poder estar presente nesse fórum e permanecemos à disposição de vocês naquilo que vocês julgarem que podemos contribuir. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer, parabenizar a Denise. Sim, acho que foi grandes desafios, mas a maturidade aí do seu trabalho foi ótimo, a questão dos levantamentos que você tinha feito lá para a dissertação e essa divulgação acho que é fundamental, tá? Para a disseminação do conhecimento. Parabéns, tá, Denise? Agradeço mais uma vez, Mário, Denise, pelo convite. A gente fica à disposição do que a gente puder contribuir com todos. Muito obrigada. Também agradeço, Mário. Eu acho que não vai ter perguntas, não. Eu acho que o pessoal entendeu. Ou entendeu tudo ou tem mais dúvida. Passou a ter massa crítica também. Porque eu acho interessante, né? Às vezes, eu não sei tudo não, sabe? Eu só estudei um pouco e eu tive uma experiência com um grupo, né? Então, eu posso dizer que eu não sou perfeita. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa que precisa ser melhorado. E eu tenho consciência disso, né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, né? Então, eu sou bem tranquila com relação Denise, fala, eu tenho um comentário, não é bem uma pergunta. Primeiro, parabenizar aí pela sua apresentação, excelente apresentação. A gente fez um mestrado junto, eu sei o quanto que você se empenhou para fazer esse trabalho, né? E como eu também atuo na área de auditoria interna e a gente está sempre também usando o modelo COSO, principalmente na área privada, eu sei o quanto é o desafio, né, para a gente buscar esse framework e colocar ele em prática, né, e ainda mais no ambiente público, né? Então, realmente, você traduzir esse framework para as empresas, realmente não deixa de ser um desafio e o seu trabalho já traz essa proposta. Então, parabéns, né? A gente gostaria de ver aí estudos práticos, né, com a implementação de fato do COSO nas empresas, né? Isso independente do porte delas, né? É claro, umas vão implementar com maior rigidez, mais elementos e outras com menores elementos. Então, parabéns aí, trabalho prático, né? Que é o objetivo do mestrado profissional também aí, parabenizar o professor Pascoal, a professora Fabiana. Realmente é um programa que eu recomendo, né? Até porque ele tem todo o cunho prático, professores experientes, professores do mercado, né? E que como o professor falou, no Brasil os programas profissionais estão aí nascendo de forma bem forte. Eu, no momento, estou fazendo o doutorado profissional também em uma outra universidade em São Paulo, né? Então, assim, além do mestrado profissional que eu fiz no Mackenzie, me proporcionar oportunidades dentro do banco que eu atuo, também me proporcionou essa possibilidade de continuar dentro do programa profissional, né? Que é aquilo que me traz a motivação de você unir as teorias, né, que advém do mundo acadêmico para resolver problemas complexos das companhias. Então, parabéns aí, excelente. Obrigada, Adriano. Seja bem-vindo também à comunidade Educa, Revenif, que aí você também pode fazer suas apresentações. Aqui o Mário, ele recebe todo mundo. Obrigado.
com o Mário, pode mandar para ele que ele é com Estamos ele. com saudade de você, hein? Vem Isso visitar a gente aqui. Eu tenho muita saudade de todo mundo, principalmente de estudar, né? Então, só que a vida mudou, então agora eu tive que ficar em stand-by para algumas coisas, mas eu não deixo de estudar. E para mim está sendo uma experiência muito grande conhecer pós-mestrado, o que o governo americano faz. Porque, assim, é muito fácil alguém falar para assim, segue o framework e faz. E Isso. quando você fala assim, segue o framework e faz, você fala, tudo bem, você vai pegar, você vai ler, você vai fazer. Mas como é que faz? Né? Aí, quando você pergunta como é que faz, as pessoas olham para você e falam assim, não, mas é simples. Mas não é simples você fazer. Você tem que ter muita coisa para você fazer. E uma das coisas que eu mais aprendi aqui é o relatório, a qualidade da informação que você coloca no relatório. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Não é a quantidade de relatório, é o que a gente põe. Então, não adianta você ter 5 relatórios e ter uma informação de cada em cada um que seja relevante. Ou a gente vai passar a ter um relatório que consolida tudo, ou a gente vai passar a ter apenas específicos. Eu não sei se é o posicionamento da professora Fabiana e do professor Pascoal, mas a gente tem muita informação para você colocar e a gente tem que ver o que é prioritário. E o COSO, quando você começa a botar na empresa, ele faz você pensar nisso, porque não dá para você falar sobre tudo, não dá para você fazer tudo. E quando você olha para a empresa, você tem que pensar, em primeiro lugar, o que eu quero apresentar. E eu aprendi uma coisa aqui com a Price, quando a Price começou a me mandar a quantidade de material que eles fizeram o curso, e junto com o pessoal, com o presidente, né? Então, é uma coisa assim que você para e vê, poxa, por que esse material não poderia estar disponível para uma faculdade, né? Onde a faculdade tem um professor que ele poderia estar tendo um grupo de pesquisa sobre isso. São coisas que você tem que começar a ter acesso, né? As empresas, elas são muito fechadas para isso, né? E isso é uma oportunidade que tem de você disseminar, né? De você orientar. Por isso que a minha dissertação, a professora Fabiana, a professora Marta e a professora Patrícia, elas foram bem exigentes comigo em relação à prática. Então, assim, faz a prática e estuda a prática. Porque não adianta você dizer só a teoria. A teoria todo mundo lê, né? Mas a prática, como é que faz? E isso eu fui buscar. Só que não é fácil de você buscar, né? Então, porque não é uma informação disponível em qualquer lugar que você vai achar. Então, mais uma vez, vamos estudar um pouco os relatórios, né? A gente precisa ver o que é mais importante para eles. Obrigado, Mário. Obrigada, professora Fabiana. Obrigada, professor Pascoal, Adriano. E vamos para as outras apresentações. Vocês estão convidados também. Façam suas apresentações também. E, a comunidade recebe todos com muito carinho, tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigada por parabéns. Muito obrigada, parabéns. Parabéns. Tá bom? Muchas gracias a todos por su participación y reitero mi agradecimiento a Denise. Muito obrigado, Denise. Dr. Tomás Calderón, nice to see you again. Para todos, muchas gracias. Pode deixar si quieren agregar algo, con mucho gusto pueden despedirse. Pode deixar, si Mário, que gustan. um dia eu vou fazer a apresentação em espanhol. Vou estudar espanhol para apresentar em espanhol para você. Tengo que cerrar mi video porque está muy mal la velocidad de internet y entonces genera problemas. Pero si tienen y quieren hacer una despedida, Então, muito obrigada, tá? Deixando então o ambiente da nossa conversa. Um grande abraço, muito obrigado, Denise, obrigado a todos. Tchau, Tá tchau. bom, Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Obrigada tchau. a todos. Tchau. Tá. excelente, Adriano, gracias. Graças. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye.